Bem-vindos ao terceiro Sonocast do Congresso Paulista de Medicina do Sono. Meu nome é Erika Treptow, eu faço parte da comissão organizadora. Eu sou Alexandre Azevedo. Eu sou a Tatiana Vidigal. Andréa Toscanini. E nesse Sonocast, a nossa ideia é apresentar a vocês como que será o chamado curso de imersão. O curso de imersão ele vai ocorrer no dia 4 de junho, na sede da APM em São Paulo, mas vale lembrar que quem não estiver em São Paulo e quiser assistir, ele também pode ser assistido online. Nesse dia do curso de imersão, nós teremos 2 cursos pela manhã e 2 cursos pela tarde. Mas, digamos que a pessoa tenha o interesse em assistir um dos 2 cursos da manhã, por exemplo. Ela pode assistir um de forma presencial e o outro de forma online. E para começar, para entender um pouco mais sobre o conteúdo desses cursos, Tatiana, eu queria que você nos contasse um dos primeiros cursos que a gente vai ter no período da manhã. Bom, vão ser muito legais esses cursos de imersão. Eu acho que é um momento ímpar para a gente ter uma troca de experiência, tá? Troca mesmo do que realmente a gente pode aprofundar mais nos distúrbios respiratórios do sono e falando sobre desde a infância, do adulto, e também é óbvio que a gente vai falar do idoso. Falando da infância, quando a gente aborda a apneia obstrutiva na infância, existe particularidades, características específicas da infância que precisam ser muito bem individualizadas. A partir do momento em que a gente indica um tratamento cirúrgico de uma cirurgia da adenoamidalectomia para as crianças, nem todas as crianças irão ficar bem. E aí que também iremos abordar sobre esse assunto. Quando falha a adenoamidalectomia nas crianças, como que deve ser feito o segmento dessa criança? O que a gente precisa realmente ficar de olho e abordar para evitar realmente que essa criança vire um adulto apneico no futuro e que tenha alterações importantes aí associadas. Às vezes a gente que é muito clínico, a gente fica um pouco temeroso em relação a procedimentos cirúrgicos, mas existem procedimentos cirúrgicos muito simples e procedimentos cirúrgicos muito mais elaborados, né? E muitas vezes a gente não compreende, né, a profundidade daquele procedimento, o grau de dificuldade daquele procedimento. Então é importante conhecer de fato, né, e também os fatores limitantes. E como é que eles evoluem? E mais do que isso, eu estava ouvindo você falando agora, Tatiana, dá a impressão quando você vai falando e que talvez seja um curso específico para otorrinos que trabalhem com medicina do sono, mas na verdade não. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer clínico, qualquer outra especialidade que tem interesse no sono e quer entender como funciona a apneia obstrutiva do sono, e suas diferentes formas de tratamento de uma maneira mais aprofundada, vai se beneficiar desse conhecimento. Sem dúvida alguma. Eu costumo falar que tem que estar familiarizado com todos os tipos de procedimentos, tipos de tratamento, o que existe de mais moderno, tecnológico. Né? Claro que a cirurgia não é para todos os pacientes precisam ser muito bem selecionados para a gente conseguir um sucesso cirúrgico adequado, mas a partir do momento em que alguns pacientes acreditam que possam ser bem-vindo esse procedimento cirúrgico e a gente indica esse procedimento com mais tranquilidade, qual tratamento cirúrgico devemos indicar? Sim. Qual candidato, qual cirurgia vai ser? Existe papel? E às vezes o paciente já vem tendo feito algum procedimento cirúrgico, né? Exato. E a gente fica meio perdido, então qual é o impacto daquele procedimento que ele fez no diagnóstico e na minha conduta agora? Por isso que não é só para otorrinos mesmo, é para realmente para todo o público geral que trata os distúrbios do sono, saber exatamente o que foi realizado e como prosseguir diante desse tratamento que já foi proposto. O público geral que trata distúrbios de sono e o público geral que não trata, mas que tem paciente com distúrbio de sono no consultório, que é todo o público médico, porque assim, a prevalência é tão alta do distúrbio de sono que eu lanço um desafio da gente atender 10 pacientes e nenhum deles ter distúrbio de sono. Ou pelo menos queixas relacionadas ao sono. Queixas relacionadas ao sono. Basta ativamente a gente saber. E a apneia certamente a apneia é uma. Exatamente. E aí me chama a atenção, né, olhando aqui o programa do curso, que a Tati, eles colocaram no programa algumas coisas bem mais recentes, né? A questão da sutura barbada, as polêmicas das cirurgias de base de língua. Então, realmente, acho que vai trazer
um grande conhecimento para quem for assistir. Você fez a introdução da primeira aula falando sobre a infância. Depois a gente vai falar bastante sobre a inovação tecnológica, sobre a inovação científica que existe a respeito de alguns tipos de tratamento cirúrgico. Primeiro temos também a sonoendoscopia, que é um exame realizado com o paciente dormindo. Porque uma grande crítica que nós temos é que a gente faz um exame físico, uma análise da face com o paciente acordado. A gente precisa conhecer, né, um exame altamente dinâmico para conhecer qual o funcionamento da via aérea, que é o colapso da faringe, o fechamento da faringe quando o paciente dorme. Então, é um exame, quando bem indicado, quando bem proposto, quando bem feito, nos mostra bastante o topodiagnóstico, onde é que realmente ocorre e qual o grau de obstrução da faringe, para nos ajudar, para nos guiar qual o melhor tratamento cirúrgico. Tá? Quando for bem indicado, ou contraindicar um tratamento cirúrgico, que é o que nós fazemos também. Mas vamos comentar também sobre a eletroestimulação do nervo hipoglosso, que é um tratamento que já é realizado no hemisfério norte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a Anvisa, mas é um tratamento muito interessante, né, que vai fazer realmente um estímulo no nervo hipoglosso, que é o nervo principal que inerva o genioglosso, que é o principal músculo da língua, e que a partir do momento em que você protrui, que chega a língua para frente, você vai estar aliviando, abrindo a via aérea e reduzindo os colapsos, os fechamentos da garganta, que é a apneia do sono. Vamos falar também sobre o pós-operatório do paciente, né? Então, nós estamos diante, muitas vezes, de pacientes obesos, com pescoço curto, o queixinho para trás, né? Alterações esqueléticas importantes. E precisamos ter um anestesista muito parceiro na nossa cirurgia. E essa abordagem pós-operatória é interessante, porque às vezes o paciente faz a cirurgia e já tem aquela pressa iminente de que daqui 2 semanas eu vou fazer a polissono e não vou ter mais apneia. Então, então entender que é um processo e saber que cada procedimento cirúrgico tem um tempo de recuperação que a gente precisa esperar para toda aquela região, né, voltar. A gente tem que lidar muito com a expectativa do paciente e mostrar a realidade. Né? Muitas vezes, em crianças, a gente até consegue curar a apneia obstrutiva do sono. A gente até consegue falar em cura em criança. Em adolescentes, que possuem muitas alterações anatômicas importantes. Mas nos adultos, muitas vezes, o tratamento cirúrgico vai ser amenizar a doença. Né? Vai ser realmente, às vezes, desobstruir a via aérea para entrar um outro dispositivo, como o aparelho intraoral ou o CPAP. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar realmente no tratamento cirúrgico. Mas o pós-operatório, o pré-operatório, o perioperatório, o pós-operatório do paciente com apneia obstrutiva do sono é algo que merece muita atenção, seja os cuidados que precisa ter numa intubação, o pós-operatório imediato, de saturação da oxihemoglobina, e também esse edema, essa cicatrização que muitas vezes demora 3 a 4 meses para o paciente realmente cicatrizar e a gente conseguir repetir uma polissonografia e ver qual foi o sucesso, né, que muitas vezes realmente vai ser coadjuvante. Então, a gente tem bastante artigos para discutir, bastante inovação tecnológica e a gente vai apresentar isso aí de uma maneira bem interessante. E aí, na outra sala, nessa mesma manhã do curso de imersão, a gente vai ter um curso que se chama Distúrbios do Sono e Modulação Metabólica. Exatamente, que é o quanto um sono ruim atrapalha o funcionamento metabólico de maneira geral. Então, a gente tem, assim, uma excelente chance dos endocrinologistas, dos ginecologistas, né, até mesmo especialidades como cardiologia, verem o quanto que um sintoma de sono, uma queixa de sono, um diagnóstico de sono, pode estar intervindo, ou seja, aquilo que ele está tratando pode ser uma consequência de um distúrbio de sono. Então, por exemplo, uma glicemia de jejum aumentada, e aí a gente faz uma pós-prandial e ela vem normal, com uma hemoglobina glicada normal. A gente fica um pouco perdido. Então, já é um pouco consenso essa dissociação ser uma consequência de um transtorno respiratório noturno. Então, a gente usar isso em nosso favor, saber identificar pistas que vão ajudar a gente a entender melhor aquilo que está acontecendo, né? Libido, cansaço, fadiga, né? Então, todo o metabolismo associado aos eventuais distúrbios de sono. E também falar um pouco do ciclo hormonal feminino e de todas essas mudanças que acontecem ao longo da vida da mulher, que, sim, o sono já é dinâmico,
desde o momento que ele existe, do primeiro dia do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, o nosso sono vai mudar ao longo da vida, mas para a mulher vai mudar e meio, porque ela tem todas as consequências do ciclo hormonal, menarca, menopausa, e gestação, lactação. Então, para a mulher é muito forte a influência de tudo isso e repercute no sono, sim. É interessante você falando isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, aquela história que é o homem geralmente que é o cansado, sonolento, a mulher com fadiga e a criança irritada. Então, para você ver que a apneia, ela pode se manifestar, os distúrbios do sono, ele pode se manifestar de várias maneiras, não só no homem, na mulher, na criança, e tem também as peculiaridades do idoso também. E às vezes o idoso assintomático, e que ninguém descobre porque não tem, às vezes, até uma busca ativa de procurar o distúrbio do sono no idoso. Ah, não, mas ele já cochila mais durante o dia porque é da idade, o sono vai mudar, é normal ele estar sempre cansado. Não, talvez não seja tão normal. Então, muitas vezes no idoso, até em questão do que a gente já comentou em outro momento, da questão de fenótipos, né? Muitas vezes, por exemplo, no caso da apneia do sono, o idoso, muitas vezes ele chega assintomático. Então, talvez assim também a gente cuidar desse idoso de uma maneira diferente. E aí eu posso puxar para a próxima mesa também que a gente vai discutir no curso de imersão, que é exatamente sobre esse tema, cognição e humor no idoso e o papel do sono. A gente precisa compreender, e a abordagem inicial será exatamente essa, os mitos a respeito das mudanças do sono no idoso. Há sempre uma tendência a acreditar que o idoso precisa de menor tempo de sono porque ele gasta menos energia ao longo do dia. E aí passa a ter uma ideia de que o sono dele passa a ser mais encurtado e que isso é considerado normal. Muitas vezes não se trata de um encurtamento do tempo do sono, na verdade pode ser um arrastamento desse sono, do bloco de sono, que usualmente é avançado e muitas vezes, por consequência, também, além de um provável transtorno do ritmo circadiano, ele pode ser confundido com insônia. Então, primeiro a gente vai entender como é o sono no envelhecimento, como de fato muda e se muda as características de sono no idoso, para depois a gente entender como se apresentam esses transtornos do sono no idoso. Um fato importante que a gente vai tentar correlacionar é: será que é importante essas mudanças do sono, se de fato elas acontecem, e a cognição? Será que o tempo de sono do idoso, ou a tendência de um sono poli ou multifásico ao longo das 24 horas, modifica a capacidade cognitiva desse idoso? Será que ele modificar os horários do sono e talvez a distribuição dos estágios do sono, como redução do sono REM, por exemplo, também pode modificar a capacidade de atenção, concentração e aprendizagem, ou mesmo de evocação de novas informações que foram fixadas? Então, esse é um ponto que a gente também vai discutir. O transtorno do ritmo circadiano é algo pouco conhecido entre os clínicos de forma geral. Ele se apresenta, na maioria das vezes, como queixa de insônia. Então, aquele idoso que passa a adormecer cedo demais e acorda no meio da madrugada e, portanto, o sono dele se interrompe num horário que antes não era o habitual, e ele passa a ter a queixa de insônia de final de noite. Então, ele acredita que ele está com dificuldade para manter o sono, quando, na verdade, talvez ele tenha cumprido o seu tempo total de sono. E, da mesma forma, aparece como um sintoma residual a sonolência diurna, por vezes. Então, são aspectos relacionados ao ritmo circadiano e também aos possíveis transtornos de ritmo que vamos encontrar no idoso. Um outro dado importante é a respeito da síndrome do sono insuficiente e o prejuízo cognitivo progressivo. Síndrome do sono insuficiente é uma característica de uma privação autoimposta de sono. E aí você reduz o tempo total de sono e como isso pode modular não somente a cognição, mas também o humor. Ou seja, o que a gente tem de evidência científica sobre o quanto a gente disponibiliza de tempo de sono e o quanto isso vai prejudicar as funções cognitivas. A gente não pode deixar também de falar especificamente sobre a apneia do sono no idoso e a repercussão e o comprometimento cognitivo, o que a gente tem de evidência. Também discutiremos a insônia e a depressão, que são, de certa forma, prevalentes também de uma forma relevante no idoso. E falaremos também aquilo que se discute muito sobre o uso de hipnóticos no idoso, seus riscos e, de fato, o que há de evidência científica em relação à cognição. E, a partir daí,
como abordar. Será que é seguro fazer escolhas medicamentosas segundo as diretrizes atuais, da mesma forma que escolheríamos para adultos jovens? Então, há uma diferença em relação ao idoso. A gente precisa manejar essa insônia do ponto de vista farmacológico de maneira diferente, e qual a segurança e a evidência científica que nos dá segurança para a prescrição medicamentosa adequada. Muito bem. Agora eu vou perguntar aqui para vocês. Tem mais uma Esse mesa. Tem mais uma mesa? Temos mais uma mesa. Ah, sim, desculpe. Distúrbios do sono, impacto cardiovascular e respiratório, que também vai acontecer no período da tarde, concomitante com a mesa do idoso, mas com a possibilidade de assistir uma presencial e uma online. E a Erika vai coordenar essa mesa. Então, assim, acho que foi muito interessante e muito... deu uma grande satisfação ajudar a montar esse programa desse curso de imersão, porque são coisas bem do dia a dia e mudanças também que a gente teve dessa parte respiratória depois da pandemia. Então, nós vamos começar esse curso de imersão conversando um pouquinho sobre os desafios práticos da noite de titulação, né? Então, quando o paciente vai para uma noite de titulação, o primeiro desafio, sem dúvida, já é ele ir até um laboratório, ele colocar todos os eletrodos, ele usar uma máscara, às vezes, que ele não teve contato. E muita coisa disso, eu acho que faz parte do médico que está atendendo aquele paciente antes dele chegar na titulação, né? Porque tem pacientes que chegam na titulação e a gente pergunta, olha, mas você veio fazer o seu exame por quê? Qual a doença que você tem? E eles dizem assim, o médico disse que eu tinha que fazer o exame com a máscara. Então, vale um pouco da nossa parte também de conversar esse pré-exame para o paciente. E a titulação do CPAP, a gente tem que lembrar que em uma noite a gente não consegue resolver tudo. Então, muitas vezes a gente vai ter desafios, desde o desafio de uma adaptação ao tipo de máscara, o desafio de um vazamento, o desafio do paciente que não consegue dormir, porque tem às vezes um outro paciente no mesmo local que está com algum barulho, alguma coisa assim. Então, são vários desafios que como que a gente pode manejar cada um deles. Na sequência, nós vamos falar sobre uma palestra que é sobre pós-Covid e distúrbios respiratórios do sono, que tem sido extremamente frequente a chegada de pedidos médicos dizendo, olha, meu paciente teve um quadro grave de Covid, ele ficou internado, ele ficou entubado, ele teve um tromboembolismo pulmonar, ou ele teve uma fibrose, desenvolveu uma fibrose pulmonar, ele foi para casa com oxigênio, eu já desmamei do oxigênio, mas eu não sei o que eu faço com ele no período da noite. Se ele continua usando o oxigênio ou se eu retiro esse oxigênio. E aí, muitas vezes, o que a gente tem é aquela surpresa. O oxigênio talvez não era só também esse problema que ele ficou, essa sequela que ele ficou, mas muitas vezes a gente tem um distúrbio do sono associado. Então, tem sido extremamente frequente pegar esses pedidos e ver o quanto que agora a gente vai precisar, às vezes, de manter uma terapia por mais tempo ou de acrescentar também alguma coisa. E depois, também puxando um pouco para o que aconteceu nessa parte da pandemia, a gente vai falar um pouco sobre como que é o manejo do sono na UTI. E aí a gente vai falar um pouco de tudo, dessa parte respiratória, da parte dos sons, alarmes, etc., que se tem dentro de uma UTI. Como que eu posso auxiliar o meu paciente enquanto ele está internado? Então, você já está dizendo, Erika, que a tua mesa, essa mesa que você está coordenando, ou, na verdade, esse curso de imersão, ele é bem amplo para diversas especialidades. Exato. Até para compreender sobre como pedir a titulação, por que eu vou pedir, o que eu espero desse resultado e o que eu vou fazer com isso, assim como outros parâmetros relacionados ao sono em outras especialidades. Exato, acho que até é uma oportunidade da gente conversar, porque até para aquele não especialista, quando ele recebe diversas folhas e ele recebe uma conclusão de uma página. Então, às vezes, a gente até, quem faz o laudo, às vezes a gente até quer escrever mais. Olha, talvez você possa começar dessa maneira, né? E a gente gostaria justamente de ter essa discussão. E talvez aqui, de repente, a pessoa pode até trazer um exame. Olha, estou levando um exame, eu queria conversar sobre esse caso que aconteceu. Então, tem essa oportunidade da gente ir um pouco mais a fundo de ver esses detalhes. São coisas mais específicas, às vezes, que acontecem num exame de polissonografia. E aí, depois, na sequência, a gente vai falar sobre as evidências da terapia combinada. Porque a gente fala muito dessa questão da individualização e, por vezes, a gente acaba olhando cada subespecialidade, né? O pessoal da fono, o pessoal do otorrino, mas e quando a gente junta todo mundo?
o quanto a gente pode ganhar no tratamento do nosso paciente quando se usa uma terapia combinada. Então, a ideia é trazer uma mesa com as principais e mais atuais evidências sobre esse assunto. Depois, na sequência, a gente vai para algo que também é algo extremamente interessante, que nós vamos falar sobre a questão do sono, das arritmias e da morte súbita, porque se sabe, por exemplo, no paciente com apneia do sono, muda o horário que ele pode ter um infarto, que ele pode ter um AVC. E os pacientes adoram perguntar, doutora, eu vou morrer dormindo? Que horário, né? Que vai ter algum Não problema. é, eles têm medo, ainda mais, e é interessante, porque a gente tem algumas evidências falando, né, que sobre o momento da noite em que ocorrem mais eventos cardiovasculares e também qual é o desfecho desse evento cardiovascular, que a gente não vai falar aqui qual é, né, para a pessoa fazer o curso de imersão e ver lá, mas que sim, que existe alguma associação em relação a esses eventos noturnos e esse momento que ele está acontecendo. E acho que aqui é justamente uma troca, muitas vezes, entre o médico do sono e o cardiologista, porque às vezes o cardiologista descobre aquele mapa que estava alterado e manda para o médico do sono, ou o médico do sono vê que tem algum problema de algum tipo de arritmia, alguma coisa, e passa para o cardiologista. Então, essa interação que é extremamente importante. Quem sabe o cardiologista não pode ler o exame do sono e interpretar o exame do sono, né? Porque isso é uma das coisas que a gente, né, tem como alvo, é com que todos os médicos minimamente saibam identificar e manejar os distúrbios de sono. E o cardiologista é uma das especialidades que acaba recebendo um grande número de pacientes com apneia e muitas vezes nem solicita uma polissonografia, né? E aí, sem dúvida, na sequência dessa parte do cardiologista, o que a gente vai conversar é sobre a apneia central, que muitas vezes, acho que sem dúvida, uma das especialidades que mais vê um paciente com apneia central é o cardiologista. E da apneia central, tem muita coisa já bem estabelecida, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Tem surgido novos tipos de tratamento. Então, a ideia também é conversar. Qual paciente da apneia central vai ser tratado? Como que ele vai ser tratado? Então, esse é um terreno que é um pouco mais desafiante, porque ainda se tem muitas dúvidas, mas que vai ser interessante também essa troca. Depois a gente vai porque talvez seja o sonho, muitas vezes, quando se fala em apneia do sono dos pacientes, mas doutora, não tem um remedinho para tratar essa doença? Então, também se teve muitos avanços nos últimos anos, de ver o quanto que algumas medicações podem agir desde a parte de musculatura, da parte dos mecanismos de despertares, e o quanto que isso já pode ser colocado no nosso dia a dia, ou o quanto a gente ainda tem que esperar, e ainda são alguns estudos que estão engatinhando. E, por fim, algo que também sempre chama muita atenção, e acho que, sem dúvida, vai chamar nos próximos anos cada vez mais, é a questão de sono e performance esportiva. Né? Hoje em dia tem até tratamentos de pacientes que, às vezes, não têm um distúrbio propriamente dito do sono, mas que mexer no sono desses atletas está associado com uma melhor performance. E não só a questão performance do atleta, daquela pessoa que vai para a Olimpíada, etc., mas também de nós. Olha, eu quero correr no final de semana, eu quero estar bem para correr, eu quero ter tido uma boa noite de sono para que aquela corrida seja agradável. Ou eu quero melhorar o meu treino, como que eu faço isso? Então, essa interação de sono e performance esportiva, que é algo que o pessoal sempre fala, eu queria escutar um pouco mais sobre isso. Então, nesse curso de imersão vai ser a oportunidade. Na verdade, fica claro que todos os cursos de imersão, eles são amplos em termos de divulgação de conhecimento, o que levanta o interesse de qualquer especialidade médica. A ideia é que você que está nos escutando, nos vendo, possa entrar no site da APM, entrar no nosso link específico do Congresso Paulista de Medicina do Sono 2022 e possa ver a programação completa dos cursos de imersão para você eleger. Como será no sistema híbrido, como já foi dito antes, você pode assistir, estar presencialmente em algum dos cursos e manejar o outro que você tem interesse, mas que não pôde estar presente, de uma maneira online, ou mesmo ver mais adiante, porque esses cursos serão gravados e disponibilizados para serem vistos em um outro momento. Então, essa também é uma possibilidade. Bom, esse é o nosso último episódio, então eu vou fazer uma pergunta para cada um. Alexandre, imagine que você não é um especialista em medicina do sono, pensa na sua primeira especialidade, psiquiatria, o que traria você para esse congresso, nesse formato que a gente pensou? O que você acha
que chama atenção, que é diferente, que você poderia aproveitar? Andréa, o primeiro pensamento como psiquiatra é: a psiquiatria, ela hoje é entendida como não isolada como funcionamento mental. A gente sabe que a psiquiatria está envolvida diretamente com os múltiplos sistemas e, portanto, com outras especialidades médicas. Não seria diferente com o sono. Tentar compreender de que forma o sono repercute em todo o sistema fisiológico do organismo, em todos eles, isso permitirá que a gente possa entender também aqueles sintomas que aparecem em quadros psiquiátricos que podem simular sintomas psiquiátricos e, na verdade, são sintomas orgânicos. Um outro ponto é: a gente mexe com psicofármaco, a gente trabalha com psicofármaco, sistema nervoso central. Será que, de alguma forma, esses remédios que atuam no sistema nervoso central podem modificar um padrão de sono? E como esse sono também pode modificar a resposta terapêutica a esses medicamentos? Então, a ideia é: esse congresso é um congresso muito interessante para o psiquiatra geral, mesmo aquele que não tem interesse especificamente sobre o sono. Agora, para a nossa cirurgiã da comissão, uma pergunta parecida: o que você falaria para o nosso colega cirurgião, não só otorrino, né? O que ele pode aproveitar e como que as informações que ele vai ter aqui no congresso podem ajudar ele a manejar não só a cirurgia do sono, mas também um procedimento cirúrgico qualquer? Bom, o principal sintoma que chega no nosso dia é o ronco, né? O ronco está muito presente no nosso dia a dia, e a gente sempre busca falar que o ronco é muito uma questão social importante, que incomoda outras pessoas a dormir, não só exatamente essa questão social, mas a gente sempre está por trás, muitas vezes, a apneia obstrutiva do sono, né? O ronco é um sinal, é um barulho que pode estar associado à nossa parada, que é a apneia obstrutiva do sono. Para os otorrinos e cirurgiões bucomaxilofaciais, crânio-maxilofaciais, que estão mais ligados à parte cirúrgica, é interessante a gente saber realmente o que tem de que realmente resolve na literatura. É isso que a gente já comentou sobre diagnosticar, identificar e selecionar bem os nossos pacientes, mas também a gente tem que pensar, por exemplo, na cirurgia bariátrica, né? A gente precisa abrir a gente precisa identificar o que o nosso paciente realmente vai encaixar no dia a dia. O melhor tratamento vai ser aquele que o paciente vai aderir. Então, se for para o caminho cirúrgico, ótimo, mas se não for, pode ser que às vezes você está vendo que o paciente tem uma alteração anatômica, mas ele fala: doutora, primeiro eu quero tentar o CPAP, posso? Ou ao contrário, às vezes aquele paciente, ele não tem indicação cirúrgica e está ali: doutora, mas não existe uma cirurgia, não tem alguma coisa para eu não ter que usar o CPAP? Então, de novo, vai de acordo com a expectativa e a gente tentar ampliar para todos os tipos de tratamento que existem e não só olhar para a apneia obstrutiva, mas para outros distúrbios do sono associado. Hoje em dia temos aí a comisa, que é a apneia com a insônia, que está muito prevalente. Então, tratar a apneia sozinha é uma coisa, tratar a apneia com insônia já muda totalmente o nosso raciocínio, tudo que a gente precisa lançar mão de tratamento, de conversa, de acompanhamento multidisciplinar, que a medicina do sono não se faz sozinha, né? A gente precisa realmente de um acompanhamento multidisciplinar com o objetivo final de que o nosso paciente e além de fique multidisciplinar, que é a minha questão com a Érica, porque como pneumologista, então tem um aporte muito grande, vamos dizer assim, de pacientes com apneia que chegam até você, e muitas vezes de outras especialidades, né? E o que você acha, assim, dessa troca interespecialidade? E, por exemplo, alguns casos você acha que a especialidade que te encaminhou, né, conseguiria dar um passo além do que ele deu antes do paciente chegar até você? E se você acha que é interessante para essa outra especialidade, por exemplo, esse nosso primeiro dia onde a gente vai focar nessas queixas e tentar desdobrar? Eu acho que é interessante isso, porque a Tati sempre costuma dizer para mim: olha, o otorrino, uma das coisas que eles gostam de ir no congresso de sono é para assistir as outras coisas, né? Para assistir sobre insônia, sobre distúrbios de movimento, porque justamente médico do sono são vários distúrbios que podem acontecer. A gente sabe que o número é muito grande. Então, por exemplo, em relação a doenças bem prevalentes na pneumologia, como a asma e o DPOC,
a gente sabe que a qualidade de sono desses pacientes é muito ruim. E aí eu não estou falando só em apneia, aí eu falo principalmente em insônia. E aí ver também, por exemplo, desse paciente que está com, às vezes ele fica mais privado de sono porque ele tem mais crises no período noturno. E o quanto que essa crise no período noturno é daquela doença de base ou tem um distúrbio do sono associado. Então acho que é um todo. E eu vejo assim que todos os colegas pneumologistas, quando eles começam a ter um conhecimento maior de sono, eles se sentem também mais tranquilos para tratar o seu paciente, eles conseguem oferecer coisas melhores. Até nesse próprio paciente, se ele faz uma reabilitação, muitas vezes eles precisam de reabilitação, o quanto que ele dorme também melhor à noite. Então acho que sim, acho que como um todo, né, na medicina, tudo que a gente acrescenta mais de conhecimento traz uma melhor maneira de você tratar o paciente. E acho que um grande prazer que a gente tem na medicina do sono é justamente proporcionar, ajudar a proporcionar uma melhor noite de sono. E se esse não especialista também puder fazer isso, sem dúvida é um tratamento mais completo, assim como a gente fala da questão de alimentação, etc. Então o sono também faz parte. Muito bem, então acho que agora estamos chegando ao final desse nosso terceiro Sonocast, que foi um apanhado, uma série com 3 episódios, foi um apanhado do que vai ser o nosso Congresso Paulista de Medicina do Sono, da edição de 2022, e também os cursos de imersão que vão acontecer na semana seguinte, no dia 4 de junho. Então convidamos todos a participar do evento, ouçam os Sonocasts para poder entender como é que vai ser a estrutura do evento, vai ser um evento diferente, a nossa proposta é uma proposta diferente, para que o médico especialista e o não especialista possam se beneficiar do evento. Então esperamos todos vocês no nosso congresso. Obrigada!